lótus, igual a flor de lótus, e esse é mais um vídeo do meu canal, Lotus Interpreta. Hoje eu vou continuar falando sobre o significado das cores, e a cor que eu vou falar hoje é amarelo, que é a minha cor favorita. Então, o amarelo, ele é uma cor alinhada com o princípio masculino solar diurno. Por isso que eu gosto de amarelo, eu sou solar. O amarelo ouro, então, é uma cor que a gente associa a esse princípio solar. Assim como o ouro, o metal ouro, a gente também associa ao princípio solar. E tá ligado aí, esse amarelo ouro, com os significados desse princípio solar. Então, ela tá ligada com a juventude, a luz, a vida, o vigor, a eternidade, a luz divina. Então é a cor da abundância, da riqueza, é atributo dos deuses, dos reis. A gente pensa, né, quando pensa em reis, a gente pensa nesse amarelo ouro, pensa em ouro. Ele está representando mais esses aspectos do princípio solar, de ser um sol mesmo, de ser um mestre, de ser um rei, de ser um pai, e tá ali emitindo essa luz de prosperidade, de conhecimento. Por isso essa ideia de prosperança, de abundância, mas também de tranquilidade. Esse mestre que encontrou a tranquilidade, porque ele está em equilíbrio com essa luz que é da gente mesmo, né, do nosso próprio espírito, que nunca vai ser apagada, essa luz dessa vontade que sempre vai continuar, sempre vai prosperar, nunca vai ser derrubada. Então, eu tenho esse princípio de vida eterna aí, o amarelo ouro, que está associado a uma vida espiritual, não uma vida do alto, então. E eu tenho o seu oposto, que também é representado pela cor amarela, mas é o amarelo pálido. Então aqui a gente está falando do amarelo clarinho, o amarelo pálido. Esse amarelo representa a morte. Então o contrário do amarelo ouro é o amarelo claro, pálido, meio gasto. E esse amarelo gasto, pálido, ele é associado com o preto. Então pode ser o par amarelo ouro preto, que está representando a morte, ou amarelo ouro, que é a vida, e esse amarelo pálido gasto, que está representando o contrário, a morte, que ele representa então o declínio, a velhice, as coisas que estão chegando ao fim, que já estão gastas, mas dentro de um ciclo. Então não é a morte assim no sentido de uma coisa horrível, é o fim, meu Deus, está sendo destruído. Não, é a velhice, o declínio, dentro desse sentido de renovação. Depois que está declinando ali para o fim, uma vez que chega no fim, vai ser o começo de uma nova vida. Então ele está dentro dessa ideia de ciclo, que é representado pelo próprio ciclo da colheita. Então, o amarelo ouro, ele é a cor das espigas de milho maduras, do trigo que está maduro. E aí está associado à fertilidade, né? Ao alimento, à vida. E ele também é a cor de quando a terra já do outono, quando a terra está seca, quando as folhas ficam secas, começam a cair. E aí ele está sendo a cor da morte, do declínio, da velhice. Mas isso está dentro do ciclo, porque caem as folhas, que estão amarelo pálido, então o amarelo morte. As plantas, né, perdem todas as suas folhas, mas logo elas vão ter frutos férteis de novo, logo o milho vai brotar novamente, então logo virá a vida de novo. Esses dois amarelos, eles são então os pontos do ciclo. Eu tenho a vida, depois ela vai para a morte e ela vai de novo para a vida. Os dois são divinos, os dois são equilibrados, porque os dois estão representando aí as duas partes, né? Inclusive, essa sabedoria do mestre, ela só vem porque você tem esse outro lado, você tem esse outro amarelo. Você tem que entender, né, o ciclo das coisas. Você tem que entender esse declínio das coisas para você ser um verdadeiro mestre. E por isso, dentro do significado do amarelo, tá esses dois significados, tanto do amarelo ouro,
que é a vida, é o vigor, é a fertilidade, é esse brilho. E esse outro amarelo pálido, que é como se o brilho estivesse se apagando, é o entendimento de que as coisas se desgastam, acabam e que elas precisam ter um fim para que possam ter um novo começo. Se eu tenho esses dois amarelos que estão fazendo um equilíbrio aí, que seria um amarelo que está lá no alto, que é o amarelo do sol, né, o amarelo solar, e o amarelo que está lá no baixo, porque é um amarelo da morte, então a gente pensa no mundo dos mortos. Então eu tenho o amarelo do alto e o amarelo do baixo. O amarelo ouro é o amarelo do alto, do sol, e o amarelo pálido, o amarelo de baixo, que é o mundo dos mortos, que fica debaixo da terra, mitologicamente falando. Eu também tenho um outro amarelo, que seria o amarelo do meio. É um amarelo que é contrário a esses dois amarelos. Se eles representam o equilíbrio, o amarelo pálido e o amarelo ouro representam o equilíbrio da vida e da morte, esse outro amarelo seria o anti-amarelo, o amarelo contrário a isso, o amarelo do desequilíbrio, o amarelo negativo. Então, por ele ser contrário ao equilíbrio, ao natural, ele é um amarelo antinatural. Ele é um amarelo da loucura, do desequilíbrio. Ele é um amarelo perverso, um amarelo da traição, um amarelo que está com todas as características ruins, porque ele é o contrário. Ele é a cor, então, que está contrária a esse equilíbrio contido entre esses dois amarelos. Então, não é o amarelo da morte, tá, gente? O amarelo claro, que é o amarelo que está associado à morte, ele está dentro do equilíbrio, porque equilíbrio, vida e morte. Isso é equilíbrio. Esse outro amarelo, eu vou chamar de amarelo médio, porque não tem muito, assim, uma tonalidade certa para ele estar sendo representado. Ele pode aparecer com tonalidades diferentes de amarelo. Então eu vou dizer assim, o amarelo médio. Esse amarelo médio, ele é a negação do equilíbrio. Então todas as coisas, características de desequilíbrio, são essas características que estão associadas a esse amarelo médio. Inclusive, enxofre é a cor, então ele é a cor do enxofre, o amarelo do enxofre, que a gente associa ao demônio, que a gente associa a tudo que é errado, né? Todas as coisas negativas, as características negativas, ao antinatural, ao que não quer o equilíbrio, que pode estar atribuído a pessoas, a enganar as pessoas, atrair as pessoas, a perversidade, a presunção, a crueldade, ao cinismo. Um exemplo da dualidade que esse amarelo pode ter, então ele pode ser tanto os dois lados do equilíbrio, vida e morte, quanto o desequilíbrio. Um exemplo disso são as maçãs do Jardim das Hespérides, que são maçãs de ouro. Na mitologia grega tem esse jardim, o Jardim das Hespérides, e lá tem essas maçãs de ouro, e são guardadas, né, porque não é qualquer um pode entrar lá. E essas maçãs de ouro são símbolo de amor e concórdia, então um símbolo bom, positivo. Mas o pomo de ouro, que é assim o estopim, o causador da guerra de Troia, de toda uma guerra, ele é uma maçã desse jardim também. Então ele também é uma maçã do Jardim das Hespérides. Mas ele causa o contrário, ele causa guerra, ele causa desordem. Ele é o símbolo da discórdia, do orgulho e da inveja, que foi isso que ele causou. Porque a deusa da discórdia, ela pega e joga o pomo de ouro numa festa que tá lá várias deusas, e tá escrito lá um bilhetinho no pomo, escrito a mais bela. E a partir daí, que causa discórdia, porque todas querem ser a mais bela, né? Todas acham que é. E aí, se uma for ser escolhida, todas as outras vão ficar com raiva, com inveja, né? Inclusive, daí acaba virando uma guerra depois, a Guerra de Troia, justamente por causa desse pomo. Foi esse pomo que iniciou tudo. Então, essa cor amarelo, ela pode estar tanto atribuída a todas essas características boas de equilíbrio, de tranquilidade, de encontrar seu eixo, de amor e de concórdia, quanto pode se representar o contrário completo. Então não tem o equilíbrio, é discórdia, é inveja, as pessoas totalmente desordem mesmo. Então essas são as atribuições do amarelo.
E aí, se você vê, então, coisas amarelas, você vai saber que ela vai ter um desses 3 significados. Tem todo o contexto de onde a cor tá aparecendo, para você saber qual desses 3 significados que a cor tá tendo. E aí você vê, então, as outras características, o que essa cor tá te passando, para saber distinguir entre esses 3 amarelos, qual amarelo que está, né, aparecendo. Então é isso sobre a cor amarela, que é a minha cor favorita. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem seguindo, continuem assistindo meus vídeos, curtindo, dando sugestões, recomendando para os amigos. E então vamos nos ver no próximo vídeo. E até lá. Tchau, tchau!